céu é um lugar de festa, né? Quando eu aceitei, houve festa. Quando eu aceitou, houve festa. Então o céu é um lugar de festa, aleluia. Então há uma festa do céu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra. Romanos capítulo 8. Eu quero ser o mais telegrafo possível. Queria. O Senhor é bom. Louvamos a Deus porque acreditamos que coisas novas o Senhor está a fazer entre nós. Amém. Fala bem para distrair. Romanos capítulo 8. Nem precisava falar o texto. Os irmãos já sabiam. Mês passado peguei Romanos 7. E acreditam, o texto que eu queria chegar é esse. Até aqui só estabeleci fundamentos com os irmãos. E eu queria muito pregar Romanos 8. Obrigado, graça, por nos confiar a oportunidade. Amém? Eu vou ler o versículo 1 até o 3. Diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e de morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Aleluia. Quando eu bato o assento, aleluia. Sim, quero ser grato a Deus por essa oportunidade de estar com os irmãos. Grato mesmo. Porque uma das minhas maiores consciências tem sido o favor de Deus pessoalmente, né, na minha vida. Hoje parece fácil pregar, parece que é um craque ministrando, mas para quem cresceu aqui conosco sabe os erros e acertos, e hoje ver o que o Senhor tem feito através de nossas vidas. Só resta uma coisa: de manhã eu disse, eu acho que não tem ninguém mais pecador que eu aqui, repito, mas mesmo assim Deus tem o cuidado de usar um pecador como eu, um pecador como meu irmão, para fazer coisas extraordinárias. Amém? Então eu tenho que louvar a Deus, talvez porque é uma completidade, mas há um sentimento de nostalgia dentro do meu coração nos últimos dias, vendo o horizonte que Deus tem aberto para as nossas vidas, a forma que temos aprendido, e nascemos numa igreja humilde como essa. Amém? E hoje servimos a nossa igreja, o corpo de Cristo fora. Então eu quero, talvez, introduzindo, dizer isso para você, porque a minha mensagem passará toda ela por isso, sobre a vida nova em Jesus. Até hoje eu estabeleci fundamento com os irmãos, falamos de tudo que Paulo estava a falar. Paulo, capítulo 1 até o capítulo 7, ele estabeleceu fundamento. Capítulo 1 falou sobre a era de Deus. 2 mostrou que os judeus também, todos pecaram no capítulo 1, ou seja, os ímpios pecaram. Capítulo 2, os judeus também pecaram. E no capítulo 3 ele diz que todo mundo pecou e ninguém se safava. No capítulo 4 ele traz duas testemunhas, Abraão e Davi, e dá um suspiro de alegria. No capítulo 5 ele diz que nós fomos reconciliados com Deus crendo em Jesus e tendo fé nele. Capítulo 5 ele nos diz que agora somos mortos. 7 ele desenha como é que essa morte funciona. Aleluia. Agora no capítulo 8 ele vai falar da nossa nova posição em Cristo Jesus. Aleluia. Então talvez é nessa posição que eu quero fazer você ganhar consciência. Deus não nos chamou para vivermos um nível inferior. Deus nos chamou para vivermos um nível superiormente. Não existe essa expressão, mas eu vou usar. Ou seja, eu digo sempre isso, em qualquer lugar que eu vou, digo, os cristãos parecem os seres mais desgraçados da terra. Tem muita gente cabisbaixa, tem muita gente sofrendo porque falta comida, falta bebida, falta trabalho. Mas, amados, a Bíblia diz que a nossa força está na alegria do Senhor e não na nossa. Aleluia.
Ou seja, você tem uma preciosidade. A Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. E não você percebeu que ele disse que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Ou seja, se eu tenho o Evangelho de Cristo, eu tenho o poder de Deus. Por exemplo, irmão, se você conectar a esse poder, todas as áreas da tua vida, elas funcionam. No poder de Deus nada fracassa, tudo funciona. O nosso problema é que nós só conectamos a esse poder salvação e mais nada. Não, se você conectar o teu emprego a esse poder de Deus, ele funciona. Se você conectar os teus filhos a esse poder de Deus, ele funciona. Se você conectar a tua família nesse poder de Deus, ele funciona. Só podemos às vezes querer nos fazer entender que o Evangelho de Cristo só se resume a salvação e ponto final, sou salvo pela graça e ponto final. Mas vê o que Paulo faz quando dá a bênção apostólica. O amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Santo Espírito. O amor de Deus o Pai fez com que o Filho nos fosse gracioso. O Filho disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei um Consolador. Ou seja, enquanto estamos aqui, nós temos uma comunhão com esse Espírito. E isso que significa a comunhão do Santo Espírito. É comungar com Ele, é conversar com Ele, é ter amizade. A Bíblia, a mensagem chama de amizade com o Santo Espírito, seja com todo mundo. Então a nossa compreensão clara do que é graça e do que é amor depende da comunhão. Não entendeu? A nossa compreensão do que é graça de Deus, você só vai compreender verdadeiramente o que é a graça de Deus, e só vai compreender verdadeiramente o que é o amor do Pai quando você tem comunhão com o Espírito. Não tem como eu compreender o quanto Deus me ama se eu não tenho comunhão do Espírito. Ninguém diz que Jesus é Filho de Deus se não for revelado pelo Espírito. Eu só posso dizer que o Pai me ama quando o Espírito me revela, e o Espírito só me revela quando eu tenho relação com Ele. A palavra que Paulo vai dizer no capítulo 8 é a palavra Espírito. Ele diz no capítulo versículo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, até aqui Paulo construiu sobre lei, sobre graça, sobre os efeitos, fundamentou. E no capítulo 7, no versículo 25, 24, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa lei? Paulo estava diante de um dilema, luta entre carne e espírito todos os dias. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. Eu tento agradar a lei, eu expliquei a lei muito perfeita. Tudo que você fazer não vai poder lhe agradar. Tudo que você tentar satisfazer não vai poder lhe agradar. Paulo suspira e diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa lei? Ele começa o capítulo dizendo: portanto, é conexão, ele está ligado por causa disso. Quem me livrará do corpo dessa lei? E talvez a resposta de Paulo é ninguém. Portanto, então o versículo 25 ele diz: dou graças por Jesus, no capítulo 7. Nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne na lei do pecado. Portanto, por causa da graça de Jesus, portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Ei! A palavra condenação é cataclisma. Penso que é isso. Condenação mesmo, morto. Você está condenado à morte. Paulo diz: debaixo de tudo que eu expliquei para vocês, há uma boa notícia. Crê no Filho, já não está condenado. Você pode ser o maior alcoólatra, o maior delinquente, você pode ser o maior prostituto, a maior prostituta. No estalar de dedo, onde você crê no Senhor Jesus Cristo e confessa o Senhor e Salvador, Paulo declara para você: portanto, não há nenhuma. Não há resquício de sujeira. Portanto, agora que eu criei,
não há nenhuma condenação. Toda a condenação que me era imputada foi imputada a Cristo. A Deus agradou moê-lo. Toda a ira que Deus tinha derramou sobre Jesus. Portanto, não há mais condenação. É coisa da tua cabeça, é coisa do diabo. Não há condenação. A boa notícia é essa: já não há mais condenação para você. É só algum jogo sujo do diabo, mas a boa notícia é: não há. Isso não depende do que você sente, não depende do que te informam. Isso é taxativo, já não há. Jesus não está aí, não vou convencer, não é sobre o que você sente, é sobre o que você sabe. Eu sei uma coisa: não há nenhuma condenação para aquele que crê em Cristo. Eu posso estar no sentir aqueles dias que eu não sinto que eu sou perdoado, aqueles dias que eu não sinto que eu sou salvo, mas Deus não é movido pelo que eu sinto, Ele é movido pelo que eu sei. E uma coisa eu sei: eu não tenho mais nenhuma condenação. Eu sou vítima dessa informação. Se você não crê em Jesus, eu sou vítima dessa notícia. Não há mais nenhuma condenação. Deus está diante do trono, de braços abertos, esperando você voltar. Vem, porque não há mais nenhuma condenação. Mas a condição é crer no Filho. O mundo às vezes não aceita Jesus porque é um ato muito simples, mas não tem profundidade sem simplicidade. Nada que é profundo não é realmente simples. E a profundidade da salvação está na simplicidade dela. Crês tu no Filho, serás salvo tu e a tua casa. O que é que eu tenho que fazer para crer? Simples. Crê tu no Filho, profundo, serás salvo tu e a tua casa. É só isso. Você talvez está se martelando, mas eu não parei disso, não parei de deixar aquilo. Crê. Quando você crê, você deposita a confiança, não fala, mas aceita Jesus como Senhor e Salvador. Como Salvador, Ele te resgata do lugar que você está, pecado. Como Senhor, Ele dita novas regras. Não há luta por obediência. As Escrituras dizem: os teus mandamentos não são penosos. Quando eu creio, a lei de Deus já não pesa. Por quê? Porque, por um lado, a lei só me mostrava que eu sou pecador. A graça me mostra que eu sou e me dá capacidade para vencer aquela lei. Enquanto que a lei era só um apontamento: não matarás, não fornicarás, não farás isso, não farás. Fornicarás, não farás, está junto com o adultério. Mas não matarás, não adulterarás. Enquanto isso, a graça é uma capacidade para viver diferente. Versículo 2 está ali. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já não é a lei de quê? Do pecado. A lei do Espírito, a palavra Espírito está com E maiúsculo, indicando o Espírito Santo. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Aquilo que eu não podia vencer, 3, né? Porquanto o que era impossível à lei, né? Visto como estava enferma pela carne. Não é que a lei estava enferma. Eu, na minha carne, não poderia conseguir sujeitar-me à lei. Não poderia conseguir cumprir a lei, porque eu expliquei no mês passado que a lei era boa, perfeita e santa. A lei está ali no capítulo 7, a lei é boa, perfeita e santa. Eu não posso agradar, a minha carne está enferma pelo pecado. Agora, eu que não posso vencer essa lei, a Bíblia diz: porquanto a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou. Eu não tenho capacidade de me livrar, Cristo me livrou. Como é que Ele fez isso? Enviando o seu Filho, 3, em semelhança da carne. Cristo não tomou nossa natureza, tomou a nossa forma. Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes assumiu a forma, não a natureza. Ele assumiu a forma. Já que eu na carne não consigo, porque eu não tenho capacidade interior, o meu espírito não tem força, capacidade, Ele vem e entra nessa carne. Então Ele conecta dizendo: enviando o seu Filho em semelhança da carne no pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, não vou te condenar lá em cima, vou descer aqui embaixo, vou te condenar aqui. Aleluia. Continua, vai melhorar. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós.
A lei é justa, eu já disse, vê o trocadilho que Deus fez, né? Colocou lei para nós cumpri-la, depois vir nos salvar. Já expliquei isso ali. Por quê? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Porque, né? Para mim, há justiça nisso. A lei tem que ser cumprida. Jesus não aboliu, cumpriu. Aqueles mandamentos penosos, difíceis, ele cumpriu todos. Eles não acham que vinha abrogar a lei, vim destruir. Eu vim cumprir. Ele veio cumprir aquilo que eu não tinha capacidade de cumprir. Porque na lei falhou um, falhou todos. Aquilo também era batota demais. Eu hoje sei que aquilo não iria ter condições de fazer. Então ele diz por quê? Porque os que são segundo a carne inclinam-se. Agora que eu não sou condenado, o que é que Jesus fez para mim? Irmão, mas eu condeno na mesma carne? Sim, na mesma carne, mas não na mesma inclinação. O problema agora de Jesus ao nos salvar, ou a solução de Jesus é, nos salvou, só que ele ainda não pode nos tirar dessa carne, porque ainda há irmãos para salvar. O único motivo de ficar aqui é para salvar outros irmãos. Não é para fazer banca com salvação, dom, CBL, profetizar. Não é para isso, é só para comunicar a outros irmãos. Como eu não posso vos tirar dessa carne ainda, vocês têm que comunicar, eu tenho que vos dar capacidade. A única capacidade é nova inclinação. Você que era inclinado para a carne, agora é inclinado para o Espírito. Então ele diz, quem anda segundo a carne é inclinado na carne. Ímpio cantar bem, não lhe aconselha a inclinação dele. É o normal dele. Ficamos assustados, ele fez isso. É o normal, ele é ímpio. Não tem boa coisa no coração dele. O normal da natureza dele é sair. Agora, crente, né? Como aquele pastor disse, é mais fácil ver um boi a voar do que um crente a mentir. Porque não é inclinação dele. Não é minha inclinação. Então, quem é segundo a carne inclina-se? Agora, mas, sim, os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ele explica como é que é ser segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é que é morte, mas a inclinação do Espírito é vida, paz. Ele diz, os que estão na carne estão a morrer. Você que não aceitou Jesus, está na carne, má notícia, estás a morrer. Boa notícia, hoje você pode viver. Esses estão na carne, e a inclinação da carne é morte. Mentir, adulterar, murmurar, né? Roubar, matar, toda sorte de iniquidade. É a inclinação da carne. Isso é morte. Não estás a viver, você não é craque, você não é Dom Juan, estás a morrer. Você não é mais bêbado do pedaço, mas não é, você está a morrer. Esse pecado que está correndo o teu coração está a te matar, está a pensar que está a te alegrar, você fica feliz, o cara. No bairro, o cara está a morrer. A mãe disse, você está a morrer. E ele diz agora, os que estão inclinados para as coisas do Espírito, os que são do Espírito, inclinam-se para a coisa do Espírito, por 4 sempre. A inclinação da carne é que é inimizade contra Deus. Eu não posso me inclinar às coisas da carne, porque isso aqui é inimizade contra Deus. Não é porque a carne não é tão apetecível, é porque hoje tem um novo Senhor. E quando eu me conecto a outro Senhor, eu não posso servir a dois senhores. Como eu não posso servir a dois senhores, eu só me inclino a um Senhor. Só que o Senhor que está em mim, o Espírito que vos habita, tem ciúmes. Ele não pode se compadecer em estar dentro de nós e estar em outro lugar. Se você ler Apocalipse 4 e 5, a informação é: Deus o Pai está no trono, o Espírito movido sobre trovões, os anciãos estão ao redor do trono, os anjos cantam e louvam. Capítulo 5, e ele viu com a face do Cordeiro, viu Jesus Cristo. Quando você repara nisso, não tem um trono lá para o Espírito. Não tem. Por quê? Porque Paulo explica mais tarde que vós sois o templo de Deus. O Espírito, o Pai está lá, o Filho está lá, o Espírito mora aqui. Então ele não pode se compadecer, está lá no trono dele, e depois alguém chega lá e diz assim: pausa, rei, vou ainda cometer um pecado. Não. Ninguém manda rei, ele é que manda isso. Aleluia. Como tem esse tempo, né?
Porque pois não é sujeito à lei de Deus, nem é verdade, pode ser. Ou seja, ninguém pode agradar a Deus na carne. No 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a quem? A Deus. Deus não se agrada na carne. A palavra agradar, eu gosto de conectá-las assim. Nada do que você faz, eu expliquei isso aqui, pode aumentar o amor de Deus por você. Deus me ama tanto quanto me amava quando eu era ímpio. Me ama hoje tanto quanto ama quem vai aceitar Jesus, quanto quem vai aceitar Jesus. O amor de Deus é o mesmo. Agora, agradar a Deus já é outros 500. Um filho não vai, o irmão ancião, não vai deixar de amar ou amar mais o Gideão por causa do que ele faz. O amor dele é incondicional. Não depende do que ele faz. Todo pai ama seu filho independente do que ele faça. O filho mais rebelde e o filho menos rebelde. Agora, todo pai só oferece presente ao filho que aprova na escola. O pai pode dizer assim: eu vou te oferecer bicicleta. Se o filho aprovar, ele lhe oferece. Se reprovar, não lhe oferece. Isso não faz do pai com menos amor pelo filho. Amar a Deus é incondicional. Agora, agradá-lo depende de ti. Você que pensa na tua mente se agrada a Deus ou não. Agora, Deus na plenitude dele, ele é fiel. A fidelidade se mantém. Ele não é infiel porque somos infiéis. Não. Ele é Deus e permanece igual a si mesmo. Agora, é minha responsabilidade agradá-lo. Então, está à espera que anuncie jejum na igreja para você jejuar? Qual é a tua responsabilidade em agradar o Pai? Tua responsabilidade é agradá-lo. Está a esperar pilha para ler Bíblia, para ganhar almas, para fazer o bem. Não, você precisa alistar o que eu tenho de fazer agora para agradar a Deus. Amém. Aleluia. Caim não tem que ficar com ciúme porque Abel ofereceu a melhor oferta. Não. Oferece uma oferta melhor. Então ele disse: se você fizesse igual ao teu irmão, não irias receber o mesmo. Por quê? Porque eu vos amo na mesma proporção, mas não aceito a vossa oferta na mesma condição. Não, o meu amor por Caim e Abel é o mesmo. Mas agora, o receber a oferta é incondicional. Vocês precisam fazer aquilo que me agrada. E Deus atentou primeiro para Abel, depois para Sua. Depois para Caim, primeiro Abel, depois oferta. Caim, depois oferta. Não tem como você agradar a Deus com um coração que lhe desagrada. You know? Teu coração que lhe desagrada não pode lhe agradar. Teu coração é só barulho. Não sobe. Por quê? Porque ele não pode receber oferta de um coração que lhe desagrada. Aleluia. Isso continua em casa. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vocês não estão na carne. Vocês estão onde? Porém, não estáis na carne, nem mais. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ao do lado. Eu estou a escrever, vocês vão ler, mas não se confundam. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Mas não são minhas palavras, não vai ser duro contigo, é a Bíblia. Ele até diz: se você não tem o Espírito, você não é dele. Não me leva a mal, só estou a ler o que está escrito ali. Se não tem o Espírito, pode se balsamar, pode se pintar, pode vestir, pode se perfumar, você não é. Aleluia. Não percebe isso? Então ele agora diz: como é que eu faço isso? E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Já expliquei isso. Mas o Espírito vive por causa da... Agora, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Ele está dizendo: esse Espírito que habita em vós. Mas Paulo, esse Espírito nos tornou mortos. Fala assim, esse Espírito... É assim, Paulo está dizendo que o mesmo Espírito que está em Cristo habita
em nós. Cristo é Deus. O Espírito que está nele habita em nós. Ele está dizendo, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo. Cristo poderia levar a cruz, não confiante no poder, na graça. Ele podia carregar a cruz e ir até a cruz, porque ele tinha consciência que tinha um Espírito nele que poderia ressuscitar aquele corpo. Então eu posso morrer para o pecado, minha carne pode ser subjugada a qualquer preço, mas eu tenho uma convicção, o Espírito que está em mim é o mesmo que está em Cristo. Se ressuscitou Cristo, naquele dia vai me ressuscitar. Amém. Não tem consciência disso? Amém. Vê o que Jesus fala em João 17. Não fecha Romanos, eu vou voltar lá. João 17. Diz assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Percebe que no fim Jesus está a dizer que o mesmo amor que o Pai tem por ele, o Pai tem por nós. E Paulo explica melhor isso, vamos ver, mas eu quero que você entenda isso. Ele está dizendo, o amor com que me tens amado esteja nele. Jesus está a orar que o amor que o Pai tem por ele. O Pai lhe ama tanto que lhe deu todas as coisas. Sujeitou aos seus pés todas as coisas. Lhe fez criar todas. O Pai lhe ama tanto, lhe fez herdeiro. Entendeu isso? O Pai lhe ama tanto que lhe fez o quê? Herdeiro. Agora Cristo está a pedir assim: Pai, o mesmo amor com que você me ama, eu quero que esse amor esteja neles. Neles em nós. Aleluia. Agora vamos voltar para Romanos. Com esse diapasão. Pensa ali. Estamos no versículo 11. Né? Já falei ali 11, 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Ou seja, irmãos, não podem viver segundo a carne porque você não tem nenhuma dívida para com a carne. Estamos vivos segundo a carne. 13. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Quer dizer, se vocês viverem segundo a carne, vão morrer. Mas se vocês, né, pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Como é que eu mortifico as obras do corpo? É pelo Espírito. Mas você não ora, não espera milagre. Ah não, minha vida espiritual não está boa. Você passa a vida toda assistindo novela, o resto do tempo Facebook, nem matéria da escola você estuda. Que ser vivo espiritualmente como? Não tem um modo automático que o Senhor aperta e você já conhece toda a Bíblia. Não tem. Tem que manjar. Tem que dormir tarde, ler, estudar, isso aqui. Tem que fazer isso. Todo mundo quer o José do trono, ninguém quer o José do poço. Amém. Ninguém quer o José do poço. É bonito, como eu disse no início, ver pregar, né, com a retórica toda. Mas você não quer passar a noite acordado, não quer levantar na madrugada para orar. Dorme até às 10, fuga nas colinas reprovas. Péssimo credo, péssima luz, péssimo fit. Fica até difícil saber se o Espírito está bem caiu em ti. Porque nós somos inclinados pelo mesmo Espírito que te inclinou a cabular. Então está ali, né? Eu mortifico as minhas obras pelo 14. Porque, uau, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são, ele já disse, se você não tiver o Espírito, não é dele. Agora, só é dele quem é guiado. Qual é? Quando eu estava assim, para pensar, as pessoas pensam assim, esse texto guiado, parece que é quando você quer ir para a direita, vem uma voz dentro de ti e fala assim, não, vai para a esquerda. Isso não é guiado, isso é orientado. Entendeu? Te orientaram.
Corre. Vou mostrar o que é guiar. Guiar é assim. Né? Se eu estou a te guiar, ele vai onde eu vou. Se eu voltar, ele volta. Amém. Porque o Espírito está dentro. Se ele está dentro, ele guia. Ele me orienta. Amém. Ele é que pega você e te leva onde ele quer. Os que têm o Espírito brigado, são guiados pelo... Ou seja, nós somos guiados, levados onde o Espírito quer. O vento sopra onde quer. Ninguém consegue lhe segurar. Paulo, numa noite pausada, diz: eu vou subir para uma cidade ministrar. E ele diz: pelo Espírito fui impedido a ir. Ele queria. O Espírito disse: não vais. Isso é ser guiado. Orientado é assim: eu quero ir para aí. E ele começa a dar. E o Espírito fala assim: não vai aqui, né? Curva aqui. O Espírito diz: não vais. Você só vai onde eu mandar. Aleluia. Você só vai onde eu. Quantas pessoas, eu mesmo, já receberam assim, né? Nós. Fala assim: o Espírito Santo convenceu o meu coração a fazer isso. Eu falo: mas isso é de ser guiado. Ser orientado é você falar assim: eu senti que foi pedir dinheiro naquela irmã. Isso é orientado. Ser guiado é assim: o Espírito Santo me convenceu a te dar tal quantia de dinheiro. Aleluia. Quando você estava de joelhos a orar, pai, tenho fome em casa, pai, os filhos e tudo mais. Naquele momento alguém liga e diz assim: manda o IBAN. Gostam da parte do IBAN, né? É aquela parte. É aquela hora que você está com o filho no hospital, ninguém quer estar atendendo. E alguém diz assim: estás a fazer o que aqui? Vem com meu filho, me segue. Está vendo? Me segue. O Espírito orienta, não orienta, ele guia. E naquele momento que a vaga de emprego é aquela. E fala assim: tem emprego? Fala: foi orar e o Espírito disse para mim não aceitar. Escândalo. Mas os que são, o que é que ele diz? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são. Esse é o nível de dependência. Que até para você sair, você é convencido pelo Espírito a ir. A voltar, você é convencido pelo Espírito a voltar. Você fala: esses aqui, que são guiados pelo Espírito, são filhos de... Eu só vou ler até o 17, não vou ler todo o livro, não fica com medo. Né? Porque não recebeste o Espírito de quê? Porque viver debaixo de opiniões humanas é escravidão. Dependendo do teu chefe que te maltrata, você fala: como eu não sou aguentado? Não, você é crente, tem Espírito de Deus em ti. Não! Eu vou ser... Não! Olho nos olhos, fez por fez, é ímpio. Pode ter coisa de dinheiro, é ímpio. Eu sou crente. E amados, crente não reage, crente age. Nós temos o problema de reação, de pisar no jaquete. Não. Crente age, relaxa, calma, ora. Neemias, estás triste por quê? Aleluia! Glória a Deus. Estás triste por quê? Meu povo, pede tudo o que quiseres. A Bíblia diz: Neemias orou. Amém. E foi perdido. Uau, Neemias sabia o que ele queria. Mas primeiro Neemias fez o quê? Orou. Quem não me interpretar esse sonho, eu vou lhe matar. Quem não me revelar e me interpretar, eu vou lhe matar. Diz assim: rei, calma. Eu vou orar, meu Deus. E depois vou. Muita coisa na nossa vida dá errado porque nós queremos ir mais apressados que o Espírito Santo. Somos mais rápidos que o vento para resolver nossos problemas. Não! Pausa, calma, relaxa. Ora. E siga a direção dele, a orientação dele. Que seja guiado por ele. Aleluia. E ele diz, né? Não temos espírito de escravidão, porque outra vez, né? Para outra vez está dizendo temor. Mas recebeste o espírito de quê? De adoção de filho. O Espírito está dizendo que nos foi dado não mais o espírito de escravidão, porque nós éramos escravos do pecado.
nessa nova vida em Jesus, já não temos espírito de escravidão. Habita em nós o Espírito que nos libertou. Não para sermos mais escravos, mas para sermos filhos. Prova de que somos filhos é que esse Espírito, ele convence e nos guia. Primeira prova, o Espírito nos guia. Porque pertencemos o quê? A Ele. Então, eu sei que sou filho dele porque ele me guia. Segundo, sei que sou filho porque não vivo em quê? Em escravidão, mas vivo em liberdade. E ele vai mais fundo e diz, esse Espírito que me liberta, ele dentro de vocês nos dá intimidade. É isso que Abba Pai significa. Quando ele diz o Espírito clama Abba Pai, Paulo era muito catedrático, retoricamente perfeito, escrituristicamente perfeito para ele cometer esse erro. Abba não é uma palavra grega, é aramaica. Ele escreve, é um estrangeirismo aqui. Ou seja, quando ele está a escrever em grego, mas no fim diz que tem espírito, né? Ele tem espírito de adoção de filho pelo qual clama, ele muda de língua. Escreve Abba Pai. O que ele fez ali? Ele comunicou-se na língua normal daqueles judeus. Porque por norma, um pai íntimo, qualquer pai tinha o nome de Abba. Mas não era nome de qualquer pai. Era um nome que simbolizava a intimidade. Intimidade que gerava temor. Então, volta a dizer assim, esse Espírito que está em vocês, ele vos garante salvação, vos garante primeiro guia, né? Orientação, ele vos guia. Depois, vos garante intimidade, só para vocês terem certeza. Quando vos ensinaram a orar, vos ensinaram quando orar, orais assim: Pai nosso que está no céu. Não oram mais Rei Nosso. Oram agora Pai Nosso. Eu já não estou a orar só porque meu diabo, eu não sou rápido, né? Eu já não estou a orar só Rei Nosso. Eu estou a orar agora que Pai Nosso. Ou seja, o Espírito que vos deu tão paternidade que agora vocês lhe chamam de Pai. Não é só Jeová, Yahweh, todo medo. Irmão, quando fossem para escrever as Escrituras, quando era para chegar a palavra a Deus, Jeová, eles tinham que limpar, vai estudar a história, limpavam a pena por causa do temor. Vocês já não são escravos para andarem em temor. Vocês agora são filhos. Prova de que sois filhos, o Espírito em vocês. Quando estão aflitos, não clamam Rei, vocês clamam Pai. Quando estou a passar pela aflição, lembro que não tenho condenação. Eu vou ao trono, porque tenho acesso agora. Eu clamo Pai. Uau! Aleluia, irmãos. Que vantagem de não estar debaixo da condenação. Amém. Eu agora posso ir para o trono. Não o trono do meu rei, só. Eu vou para o trono do meu Pai. E a Apocalipse diz: digno é o Cordeiro, digno tu ainda receber toda a honra e glória, porque compraste para o nosso Deus povo de todas as tribos, línguas e nações. E lhes fizeste reis e sacerdotes. Já não é ele que é rei só. Nos comprou de tal maneira que nos tornou rei com ele. E Paulo diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. O mesmo Espírito clausura em nosso coração: você é filho, está a chorar porque relaxa. O Pai está no controle da história. Todo mundo achou que Covid seria fim do mundo, acende vela, vai vir uma escuridão, é mentira. O Pai está no controle da história. Deus não se surpreende com nada. Deixa eu dizer para alguém aqui: esse problema que você está a passar, Deus não ficou surpreso, não está surpreendido. Ele está no comando da história. Então só descansa. O que ele diz? E se nós somos filhos, logo herdeiros também. Amados, a adoção, segundo os israelitas, não era tipo hoje: pega filhos, não está se comportando bem, vai embora. Não. A adoção implicava um processo criteriosamente duro. E era tão duro que o filho que você adotou tinha que ter teu nome. Hoje não, irmão, pode adotar e falar: não, tinha que ter teu sobrenome. Tinha que ter todas as regalias que o filho legítimo tem. Amém. Então, quando dizem nos adotaram, não é um nível escalão inferior. Não, ele nos adotou de tal forma
forma que nos tornou herdeiro. Quem torna herdeiro? Quando ele disse que eu sou herdeiro, se eu quando fui adotado, você que ainda não aceitou Jesus, se você aceitar Jesus, vai ser tão digno de receber tudo nele, quanto eu sou, quanto qualquer pessoa que já aceitou Jesus há anos é. Quem aceitou Jesus hoje, somos todos herdeiros. Ou seja, se o irmão ancião adotar um filho e já tem testamento, a partir do momento tem que mudar, tem que colocar o nome do filho que adotou. Porque dentro desse testamento já tem outro filho por nome dele. Então tem que reunir com a advocacia geral toda. Muda, e agora vou fazer tudo. Que tudo que eu dei a esses meus filhos, ao Gil e a Gemima, seja também para esse cabrito. Só que alguns são armados em filho que ficou. Eu estou aqui há tanto tempo, nunca mataste cabrito. Vê, estou filho, agora me mataste cabrito. Todos são herdeiros. Todos são herdeiros. E ele fecha dizendo: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Naquele dia do trono, você não vai estar na fila. A Bíblia monta um cenário, há uma mesa do Oriente ao Ocidente, e Cristo não está sentado, está a servir. Aleluia. Vira a tua cabeça, não tenho mais tempo. Ore ao Senhor.